Bom dia, graça e paz. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali verteu. E nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nós quanto Ele amou. E essa chaga, porém, ai, ó pecador, pois mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Agora vamos cantar Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
te fale, tu podes me ouvir. Amém. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei, mas é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu. É Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Amém, né? Deus seja louvado. Agora eu quero convidar aqui a irmã Vanusa, né? Para dirigir uma oração ao nosso Deus. Quero convidar todas as crianças também, os adolescentes aqui, ficarem em pé, para se juntar à irmã Vanusa nessa oração. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um sábado na Tua presença. O Senhor Jesus venha tomar conta de toda a programação, Senhor. Venha abençoar, Senhor, a sala das crianças, dos adolescentes e dos adultos, Senhor, com a Tua palavra para encher o nosso coração de aprendizado, Senhor. Amém. Te peço, Senhor, que vai estar com todos que estão doentes, Pai, curando, libertando a todos, Senhor. Aqueles que não puderam vir, só o Senhor sabe o porquê. Obrigado, Senhor, por mais um sábado, por mais um dia na Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Há caminhos que ao homem parecem retos, argumentos que os seus olhos estão corretos, que dão em caminhos de morte. Os homens dizem estarem completos, fazem orações que não passam do teto, que dão em caminhos de morte. Caminhos que levam à bebida, caminhos que levam à prostituição, caminhos trilhados sem saída, caminhos que de morte são, caminhos de morte, caminhos de morte. Há mentiras que parecem serem verdades, falácias cheias de iniquidades, que dão em caminhos de morte. Há atos que parecem serem justiça, mas não passam de trapos de imundícia, que dão em caminhos de morte. Caminhos que levam à bebida, caminhos que levam à prostituição, caminhos trilhados sem saída, caminhos que de morte são,
caminhos de morte, caminhos de morte. Mas há um caminho que leva à vida. Jesus no coração. Ele é a verdade, Ele é a saída. Caminho da salvação. Jesus é a verdade. Aleluia, Senhor. Caminho e vida. Jesus é a verdade. Caminho e vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus abençoe a todos. Aleluia. Amém. A paz e a graça do Senhor, né? Que bom estarmos reunidos mais um sábado para estudar mais uma lição, né? Hoje nós vamos entrar na lição 7, né? Semana passada nós falamos sobre a justiça, o processo de santificação e a justiça como um distintivo dos filhos de Deus. E o título da lição hoje é Da Morte para a Vida, um amor como expressão da filiação divina. A semana passada, quando nós discutimos a questão da justiça, nós pensamos como obras também de misericórdia, de amparo, de auxílio ao nosso irmão, ao nosso próximo. Ao fazer isso, nós estávamos nos distinguindo como um filho de Deus, sendo reconhecido como uma expressão e revelação do nosso Pai, que é Deus. E aqui está na mesma sequência, pois só aquele que pratica a justiça, ele demonstra amor para com o irmão. O verso-chave diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. Como é que eu posso reconhecer alguém que passou da morte para a vida? Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna e permanece em si. Se nós olharmos aqui o capítulo 3 da primeira carta de João, nós vamos observar alguns contrastes, né? E, por exemplo, ele faz o contraste entre filho do diabo e filho de Deus, entre a morte e a vida, entre aquele que ama e aquele que odeia, entre o amor e o ódio. Então, quando nós pensamos aqui no assassino, o assassino é aquele que tem ódio no coração, que é aquele que odeia o seu irmão. E o assassino, ele mata alguém, ele tira a vida de uma pessoa, então ele gera morte. Já a pessoa que ama, irmã, é aquele que gera vida. Por isso que o título da lição é Da Morte para a Vida. Lembra daquela frase que a gente sempre repete lá de Romanos, aquele texto lá de Romanos, que diz que quando a gente morre com Cristo, né, na morte pelo batismo, e ressuscita para uma novidade de vida? Então, quando eu ressuscito, saio do batismo, eu sou uma nova criatura para andar em novidade de vida. Eu sou aquela pessoa que gera vida e não morte. E uma das expressões de alguém que anda em novidade de vida é o amor. A gente passa a amar. Então, quem é uma nova criatura em Cristo, ele gera vida, ele ama. Mas se alguém que foi batizado, que é uma nova criatura em Cristo, não ama, é porque ele ainda não experimentou de fato o novo nascimento. E quem experimenta o novo nascimento, e o capítulo 3 vai dizer isso, ele é gerado nele, né, os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo gera uma nova semente, e essa nova semente tem que produzir uma novidade de vida. E essa novidade de vida exige do cristão que ele ame. Amém? Mas aí eu vou trazer um ponto para discussão. Existe um mandamento da lei de Deus, o 6º mandamento da lei de Deus, que diz o quê? Não matarás.
Matar, então, até então, seria tirar a vida de uma pessoa. Com a arma, com qualquer instrumento que seja capaz de fazer isso. Ou, em questões mais amplas, tirar a vida seria pegar uma bomba e explodir em um lugar, matando muitas pessoas. Uma pessoa batizada, né, que não aceita ou ainda, tipo, ter a religião, tipo, de uma pessoa batizada. Tipo, uma pessoa batizada, tipo, de Cristo, de Jesus, da salvação, né? Porque eu ainda estou com essas atitudes e eu sei que não é Deus. Mas eu vou mudar e tenho que... Mas você, Stephanie, você tem temperamento forte, é diferente, entendeu? Todo ser humano tem. Mas você com relação a perdão, você perdoa fácil. Você não guarda raiva nem rancor. Então você é uma criatura. Acho que você, nesse ponto, você não tem o que dizer não, assim, porque você tem bom coração. Assim, as atitudes da gente é devido a gente ser pecador. Às vezes a gente é assim. Mas isso aí a gente estudou, que só Deus transforma justamente em oração. Bem, e ainda vou acrescentar aqui, não pense que você vai ser batizada e ao receber o batismo você vai ser uma pessoa perfeita, não é isso. Você vai lidar com os mesmos conflitos, com as mesmas dificuldades que você sempre teve. E como sua mãe falou, mesmo em relação ao seu temperamento, que já vem de você, isso vem de família, vem da genética, isso vem da criação, né? E a gente sabe que eu posso falar com propriedade que eu sou família de temperamento forte. Então, nesse sentido, a gente apenas tem que trabalhar isso aí com Deus. E como sua mãe falou, em oração. Mas não quer dizer que você, vamos dizer, não tem o merecimento de estar onde está, porque de fato você não conseguiu mudar algumas coisas do seu temperamento. Não. A gente vai trabalhando ele com Deus, e Deus vai mudando, e vai cuidando, e vai tratando a gente. Lembre-se que Deus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Então estar aqui, a nossa condição de estar aqui, é uma condição de doença, seja ela espiritual, seja ela de temperamento, para Deus cuidar e tratar a gente, entendeu? Na lei de Deus, o 6º mandamento diz o quê? Não matarás. Ok? E quando diz assim, não matarás, nós passamos a interpretar esse mandamento apenas no sentido de alguém que pega uma arma, tira a vida de uma pessoa, esfaqueia outra pessoa. Mas, na compreensão bíblica, e principalmente na compreensão de Jesus, é muito mais que isso. E hoje o texto de 1 João, capítulo 3, traz e amplia mais essa ideia. De que matar alguém não é só tirar a vida. Jesus disse assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Porém eu vos digo, se alguém olhar para o irmão, chamá-lo de louco, de desgraçado, já é réu de fogo eterno. Já tem matado. Então ele é um assassino. E hoje aqui, o texto de 1 João capítulo 3, diz que aquele que odeia é um assassino. Então ele transgride a lei de Deus. Ele transgride o 6º mandamento de Deus. E aquele que ama, ele gera vida. Porque quem odeia gera morte. Então, nesse sentido, nessa compreensão, matar, transgredir a lei de Deus. Porque tem gente que diz, eu nunca matei, nunca roubei. Uma pessoa que odeia, ele também pode ser um assassino. Concordam comigo? Então, esse mandamento de transgredir a lei de Deus, ele é válido só para quem? Só para os que tiram a vida com a arma, ou para aqueles também que odeiam o irmão? Você está dentro da igreja, mas odiando. Então, desejando o mal para outra pessoa. Isso não seria também um tipo de transgressão da lei de Deus? Porque a gente pensa assim, eu não roubo, irmão, eu não mato, eu não faço nada contra a lei de Deus. Mas o ódio também está
Se você for olhar, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer está ancorado na lei de Deus. Vai de certa forma, a gente vai pecar, porque o pecado é a transação da lei. Isso é João, a primeira carta de João, diz que aquele que pratica o pecado comete iniquidade, né? E a iniquidade, o pecado é a transação da lei. Então, tudo que nós fazemos vai, digamos assim, transgredir, vai ferir um dos mandamentos da lei de Deus, em tudo que nós fizemos. Porque a gente olha muito ao pé da letra. Era assim que os fariseus, os estudiosos da lei da época de Cristo, pensavam. E Jesus disse, não, visto que foi dito antigo é muito mais amplo. Então, saibam que quando você humilha uma pessoa, quando você odeia uma pessoa, você está gerando morte. E você se enquadra como assassino. E na Bíblia, inclusive a irmã Patrícia trouxe aqui no estudo dessa semana, ela vai citar um exemplo clássico que reflete um pouquinho sobre essa questão do ódio ao irmão. Caim matou Abel. Os dois irmãos, os primeiros irmãos. Vocês sabem qual foi o motivo que Caim matou Abel? Inveja, mas ele tinha não só inveja, ele tinha o quê? Ódio. Então, muito antes dele praticar o ato de matar, de derramar o sangue, na mente dele ele já era um assassino. Porque já estava no coração dele o ódio, o pecado do ódio. Às vezes, quando eu estudava a história de Caim e Abel, eu ficava assim um pouco, como é que se diz? Sem entender os motivos, né? Hoje eu entendo mais. Mas, por exemplo, Caim ofereceu o melhor dos seus frutos da terra para Deus. Abel ofereceu o melhor das ovelhas. Aí, uma explicação lógica é porque Caim entendia o plano, Abel entendia o plano da salvação, ele ofereceu um cordeiro, o cordeiro representava Jesus, que era o nosso sacrifício. Certo? E Abel não. Abel ofereceu fruto. Mas entendam. Abel não, desculpe, Caim. Mas entendam. O que Caim tinha para oferecer eram os frutos. Porque ele era agricultor. E Abel era cuidador de ovelha. Então, o que Caim tinha para oferecer eram os frutos mesmo. Ele não ofereceu melhor. E Abel, ele tinha ovelhas. E, de certa forma, olhando por esse lado, eu fico pensando, poxa, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Já pararam para pensar? E aí, por que será? O que é que vocês acham aí? Tudo que nós fizermos para Deus vai depender da nossa motivação. Talvez vocês olhando para a história de Caim e Abel, no início, não consigam entender. Mas, por exemplo, se Naldinho vai aqui, louva a Deus, dedica a igreja, ele abre a igreja, ele está fazendo tudo pela igreja. Mas qual a verdadeira motivação? A pessoa vai, tem pessoas que quando entram na igreja, se dedicam à igreja, faz tudo por ela. Qual é a motivação? Então tem muito isso. Porque se a minha motivação é entrar na igreja, começar a fazer as coisas na igreja, talvez para que eu possa aparecer, para que eu possa, sei lá, ter um cargo, para que as pessoas reconheçam mais o meu trabalho do que o trabalho, sei lá, do outro irmão. Então, se sua intenção, sua motivação for a motivação errada, não importa o que você faça, você pode estar dando o melhor fruto. Você está dando o melhor de você, o seu tempo, os seus talentos para a igreja, mas sua motivação. Então o que eu percebo é que a motivação de Caim era uma motivação, não uma motivação que Deus gostaria que fosse. Eu vou para honrar a Deus e para adorar a Deus. Não estou nem pensando no meu irmão. Eu acho que essa era a motivação de Abel, né? Ele estava oferecendo a Deus por oferecer. Mas eu penso que a motivação de Caim era o seguinte: olha,
eu vou oferecer o melhor. Para eu mostrar que eu posso oferecer coisas tão boas quanto meu irmão. Outra gente já estava movido pelo espírito de disputa, talvez pela inveja, ou o ódio, talvez, que ele tinha do irmão. Porque a lição, ela toca nesse ponto da questão do ódio, né? O Caim aqui seria a prefiguração do assassino. Ele assassinou mesmo, ele cometeu o assassinato com as mãos. E o que é que motivou esse assassinato? O ódio. E o ódio gera morte, enquanto que o amor gera vida. Esse é o ponto da lição. Mas aí eu penso na motivação. Qual era a motivação de Caim? Ele ofereceu o melhor. Mas o que motivou ele oferecer o melhor? Eu vou mostrar a Deus que eu posso oferecer. Então, quanto meu irmão, vou mostrar talvez que eu possa oferecer melhor que o meu irmão. O que a gente vê muito hoje em dia, tanto nas igrejas, escola, empresa, é as pessoas querendo impressionar as outras pessoas. Querer mostrar para as outras pessoas que ela é a melhor, que o que ela faz é o melhor. Mas surgiu uma dúvida na sua explicação aí. Só existia Caim e Abel, né? Só os dois. A oferta era para Deus, não era? Então, o melhor que Caim estava oferecendo não era para Deus? Para que ele ia impressionar o irmão? Que ele só tinha ele e o irmão. Um exemplo, né? Por mais que o coração de Caim estivesse cheio de ódio do irmão, mas o melhor não estava sendo para Deus? A partir do momento que tem dois, já era. Se tiver só você, tudo bem. Não tem uma disputa com ninguém. Mas se tiver dois, é a mesma coisa de adoração a Deus. Se tiver um ou dois no meu nome reunido, né, aí tem uma igreja. Então, já tinha um. E é o suficiente para ele ter uma motivação errônea, errada. Porque assim, eu penso assim, Abel ofereceu e nem pensou no irmão quando estava oferecendo. Já Caim, ele pensou no irmão. Eu ofereço pensando no irmão, em outro. Então tinha uma motivação diferente. Deus sabe de tudo, né? Então Deus conhecia o coração. Eu vou contar uma história para ilustrar melhor. Eu acredito que eu já contei em pregação. E vocês já ouviram de mim essa, mas deve estar esquecido, né? Por isso que a gente que é professor tem que ficar repetindo sempre as coisas, né? Tinha um certo homem, né? Um servo, um súdito do rei, que ele viu um homem oferecendo para ele o melhor dos frutos. Eu vou agora tentar lembrar do fruto, porque eu falei com tomate, e agora eu não me lembro qual era o fruto. Morango. Mas eu vou colocar aqui com um fruto desses aí. Vou colocar com morango. Então aquele homem produziu os melhores morangos ali da sua horta e ofereceu para o rei. O rei, né, impressionado com a atitude daquele homem, ofereceu um cargo no reino. Colocou ele em posição de destaque. Ele favoreceu ele. O que é que ele pensou? Já sei. Eu vou oferecer um cavalo, que eu sou criador de cavalo. Já imaginou qual o carro que esse rei vai me dar? Se o cara deu um morango e foi colocado numa posição dessa, imagine eu, se der um cavalo. Ele foi, criou o seu cavalo, alimentou, deixou ele ficar bem bonito. Pegue, rei, aqui está um presente para você. Passaram-se os dias e o rei nada de nomeá-lo em nada. Aí ele foi questionar o rei. Mas rei, não entendi. Esse servo aqui, ele deu um morango, o senhor colocou numa posição de destaque. Eu lhe dei um cavalo, e nada aconteceu, eu continuo tendo a mesma função no reino, como sempre eu tive. Mas não, sabe por quê? O rei foi explicar. Porque quando ele deu os morangos, ele não estava pensando nele, ele estava pensando em mim. E você, quando me deu o cavalo, não estava pensando em mim, estava pensando em você. Eu acredito que ilustra bem a questão de Caim e Abel.
Caim estava pensando em Deus. Estava dando o melhor para Deus, pensando em Deus. Nem nele, nem no irmão. Era sem reserva. A ele é a glória. Já, no caso Abel, né? Já Caim estava pensando nele. Minha oferta ser aceita, Deus me reconhecer mais do que Abel. Estava pensando nele e no irmão, e não em Deus. Então essa deve ser a motivação. Quando você vai louvar, quando você está à frente da igreja. O mais importante na lição de hoje não é a gente estudar sobre Caim e Abel. Eles são usados como ilustração para entender que aquele que ama, ele gera vida. E aquele que odeia, ele gera morte. Ele é um assassino. Tá? Então a gente vai entender a lei de Deus não só no sentido de não matarás, ou o mandamento da lei de Deus, a gente vai entender não só no sentido de tirar a vida de uma pessoa. Tirar a vida dela, né? Fazer com que ele não possa estar mais entre os vivos, porque eu tiro a vida. Mas quando eu tenho ódio no coração, a minha motivação é o ódio, e eu fico odiando meu irmão, humilhando meu irmão, então isso aí para Deus é como alguém que está transgredindo o sexto mandamento da lei de Deus. Ou seja, gera morte. O versículo de hoje é assim, ó, o verso-chave. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Quem é que passou da morte para a vida? Porque nós amamos nossos irmãos. Aquele que a gente não usa muito, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aí as pessoas vão pensar que uma nova criatura vai ter uma mudança de vida só apenas numa questão dos usos e costumes. E o apóstolo João disse, não, aquele que anda em novidade de vida, aquele que foi batizado, né, nós fomos mortos no sepultamento com Cristo, morremos com Cristo pelo batismo, mas ressuscitamos para uma novidade de vida com Cristo, no batismo. Aquele que ressuscitou, ele tem essa novidade de vida quando ele demonstra amor. Porque aí ele revela na sua vida a expressão de Deus, né? Ele é um espelho, aquilo que a gente vem falando diretamente agora nos nossos cultos. Era para ter feito uma série. Ele é um espelho de Deus. Ele reflete o amor. Lembra lá de 1 Coríntios 13? Né? E esse texto que diz, vemos como por um espelho. Hoje nós conhecemos em parte, mas um dia conheceremos como ele realmente ele é. Então nós revelamos Deus em parte. Deus se tornará um dia totalmente conhecido, mas hoje em parte. E como é que eu posso conhecer Deus em parte, ou revelar Deus em parte? Demonstrando o amor para com o irmão. E aqui o apóstolo João retoma essa ideia. Certo? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha
tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, é impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, é impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, é impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, e deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, é impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nós temos que entender, irmãos, o amor como um movimento. E eu penso na imagem da cruz. A cruz. Um movimento primeiro de Deus em direção a mim, derrama o seu amor sobre mim. E quando eu recebo esse amor de Deus em forma de perdão, de graça e misericórdia, eu sou capaz, o movimento de amor de Deus que desce em direção a mim, me movimentar em direção ao meu próximo. Se Deus desceu a montanha, se Deus escalou as montanhas, por amor de mim, Ele se entregou, eu posso também descer as montanhas, me entregar, isso está em João também, pelo meu próximo. Amém? Não como um meio para a salvação, mas como um resultado de alguém que já foi salvo, experimentou a salvação e o amor de Deus. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Oremos ao Senhor. Fiquemos em pé então para orar. Santo e maravilhoso Pai, obrigado, Deus, por mais uma escola sabatina, bíblica sabatina, por mais um estudo da lição. Abençoa, Senhor, a diaconisa, a irmã Patrícia, que ela possa continuar através de seu ministério de escrever, ó Pai, de trazer essas reflexões, abençoar muitas pessoas em muitas igrejas, como ela já tem abençoado. Abençoa cada um de nós que ao estudar a lição, Senhor Deus, e refletirmos sobre esses ensinos, sobre esse estudo, nós possamos, Senhor Deus, de fato, sermos pessoas que realmente possam amar, exercer, Senhor Deus, a Tua lei, colocar em prática a Tua lei, a lei do amor, que possamos amar as pessoas. Se algum ódio, se alguma raiva, algum sentimento ruim existe em nós, como existia lá em Caim, que o Senhor possa tirar de nós, para que nós possa reinar somente o Teu amor, que o Senhor nos preencha cada dia com o Teu amor, e que em nós só surja mais a vontade de amar, que o Senhor possa gerar em nós esse desejo, essa vontade de amar, porque o Teu amor está em nós, que o nosso amor para com os irmãos, para com o próximo, seja um resultado daquele amor, de alguém que nos amou primeiro, daquele que nos amou primeiro, o Senhor Jesus, se entregando por nós. E assim nós possamos também nos entregar aos nossos irmãos. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Certo como é, te levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir de novo. Deus está aqui. Aleluia. Certo como é amanhã que se levanta. Agora eu quero ouvir a voz de vocês. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Quero ouvir vocês cantando. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. A graça do Senhor Jesus, o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sempre conosco, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, tenha um bom sábado, um restante de sábado, que possamos estar amanhã novamente aqui, com mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe a todos.